Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Nesse vídeo nós vamos falar da importância das orações de proteção, mas antes quero te convidar a fazer parte da Escola de Intercessores Online. São mais de 15 aulas gravadas sobre o tema de intercessão, onde nós vamos mergulhar nesse assunto de intercessão, intercessão profética, visões, revelações, discernimento, batalha espiritual, 12 tipos de intercessores. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai lá, clica, faz a sua inscrição, que você vai receber acesso imediato a essas aulas, a esse curso que é 100% online. Amém? Agora vamos lá, vamos falar sobre as orações de proteção. Quando nós mergulhamos na palavra do Senhor para nos aprofundarmos sobre o tema de oração, sobre o tema de intercessão, nós percebemos que encontramos vários tipos de orações. Algumas orações de clamor, orações em línguas, existem orações de intercessão. E dentro das orações de intercessão podemos encontrar pelo menos 12 tipos de intercessores. Ou seja, 12 tipos de identidades que compõem um intercessor. Características que compõem o intercessor, que caracterizam então totalmente a sua forma de orar e como o dom de intercessão vai fluir daquela vida. No curso Escola de Intercessores eu falo quais são esses 12 tipos de intercessores. Mas também quando falamos sobre intercessão, nós podemos encontrar também alguns tipos de intercessão e também alguns termos que se é usado dentro da intercessão. Termos costumeiros como entrar na brecha, orações de cobertura espiritual, estou cobrindo você em oração, cercas de proteção, estou levantando muros de oração pela sua vida, né? E elas não estão erradas, mas nós devemos entender que as suas diferenças, por exemplo, entrar na brecha, o termo entrar na brecha e o que define de fato entrar na brecha através da intercessão é diferente de orações que se caracterizam em levantar muros de proteção ou te cobrir em oração quando usamos esse termo. Eu falo no curso de intercessão também o que é entrar na brecha e quando isso deve ser aplicado, né, para você poder entender a diferença delas. Mas eu quero focar nesse vídeo sobre as orações de proteção, que não é entrar na brecha. Entrar na brecha é outra coisa, é outra necessidade, é outro propósito dentro das orações de intercessão, como também é outro nível de luta. Amém? Mas eu falo isso na Escola de Intercessores. Nesse vídeo eu quero falar sobre as orações de proteção, que eu me aprofundo um pouco mais lá também. Quando falamos de cercas de proteção, estamos falando de uma oração mais preventiva. Quando falamos de cobrir alguém em oração, estamos falando de orações de proteção. O texto que eu gostaria de ler para fundamentar um pouco mais isso que eu estou dizendo aqui está em Ezequiel capítulo 13, no versículo 5. Não subisses as brechas, nem fizeste uma cerca para a casa de Israel, para que permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Encontramos desse texto o termo entrar na brecha, que é uma coisa, mas também encontramos cercas, ou seja, cercas de proteção, que é outro tipo de orações de intercessão. E o que é cercas de proteção? O entendimento espiritual resumido sobre isso que eu quero te passar é que cercas de proteção nada mais, nada menos é quando nós oramos cobrindo a vida de alguém com as nossas orações. Não é necessariamente porque existe uma brecha, existe um pecado, essa pessoa não é convertida, mas simplesmente para que haja, como o próprio nome já diz, uma cerca protetora ao redor dela, ou para que um propósito se cumpra com mais facilidade. Porque existe de fato uma batalha espiritual e nós precisamos discerni-la, discernir a batalha e discernir como orar dentro da batalha espiritual. Por exemplo, quando oramos por uma certa constância pelos nossos líderes, nossos pastores, apóstolos, enfim, para que nenhuma seta os atinja emocionalmente, orando constantemente pela sua saúde física, psicológica, pelas suas finanças, pelos seus filhos, enfim, orando para que o propagar da palavra de Deus através da sua vida flua sem nenhum tipo de resistência, para que as portas estejam abertas para que ele possa levar o evangelho. Ok? Isso são orações de proteção e cobertura em oração. O apóstolo Paulo pede para que a igreja faça esse tipo de oração por ele, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ele pede oração, ajuda de intercessão, para que o seu propósito e a sua missão alcance o fim na qual ele foi enviado. Ou seja, não fazemos nada sozinho.
Nós precisamos de ajuda, de pessoas que oram por nós também. Todos nós precisamos de intercessores, principalmente em fases específicas da nossa vida, de uma forma mais constante até. Como da mesma forma, todos nós somos chamados a exercer intercessão. Todos nós somos chamados a interceder, mas nós precisamos aprender como interceder, porque entrar na brecha é um nível de intercessão, mas fazer cobertura de oração, secas e proteção é um outro nível, é um nível mais preventivo, ok? É um nível mais onde você monta constantemente, cerca constantemente, cobre constantemente aquela vida com as suas orações de intercessão, para que eles não sejam alvos de ataques malignos, de setas malignas e de ciladas do inimigo. E onde eu posso aplicar esse tipo de oração? Somente pelos meus líderes na igreja? Somente pela igreja? Somente por algum ministério? Não. Você pode aplicar esse nível de oração pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelos seus filhos, pelos seus pais naturais, e principalmente se você é casado, você pratica esse tipo de oração levantando muros de proteção pela sua família, pela sua casa, orando pela sua esposa ou pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus bens, pela sua vida financeira, porque Satanás muitas vezes ele está tentando acessar e roubar e abalar a sua fé, roubar a sua família de diversas formas. E quando nós levantamos secas de proteção, nós estamos fazendo com que os anjos do Senhor acampem ao redor, fazendo com que verdadeiramente a nossa casa esteja blindada, porque se você não tem uma vida de oração, você está vulnerável. Amém? Espero que você tenha entendido o que é secas e proteção e qual é o nível de importância de fazer esses tipos de orações de secas e proteção. Amém? Aplique isso, aplique esse entendimento. Amém? Comece a levantar muros de proteção pela sua casa. Comece pela sua casa. Amém? Deus abençoe.